Multipropriedade vale a pena? Bora falar sobre isso? No vídeo anterior, esse daqui, nós falamos sobre vendas, sobre o novo comportamento do cliente e como o produto se relaciona nesse universo online. Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos falar sobre a multipropriedade. Vale a pena? Quando se fala sobre, quando se pergunta se vale a pena, é muito subjetivo porque depende de cada pessoa, depende de cada família. E aí nós estamos falando sobre necessidades diferentes umas das outras, sobre vontades diferentes. Hoje em dia existem várias maneiras de você sair para um local turístico, você fazer férias num local turístico. Você pode comprar diárias hoteleiras, você pode comprar um imóvel, né, nesse local, e você pode, um imóvel tradicional, e você pode também comprar uma multipropriedade, né? O que mais hoje em dia vale a pena? Como eu acabei de dizer, se realmente vale a pena ou não, né? É claro que quando estamos falando sobre se vale a pena, a gente está falando sobre pessoas diferentes, sobre famílias diferentes, e cada família tem uma necessidade diferente uma da outra, né? As pessoas têm uma vontade diferente, uma necessidade diferente uma da outra, e isso não é diferente entre as pessoas. Então o que acontece? Vou colocar aqui no vídeo de hoje a vantagem, os benefícios da multipropriedade, né? Que traz hoje em dia, que está muito em voga aqui no Brasil, né? Hoje em dia é uma grande realidade, né? É uma solução em férias para as famílias brasileiras, né? Isso não quer dizer de maneira alguma que o imóvel tradicional de férias não vale a pena. Depende, como eu disse, da necessidade de cada família, da vontade de cada pessoa. Por exemplo, você vai num local turístico, né? Numa praia, numa montanha, sei lá onde for, num local turístico, você gostou do lugar e tu quer comprar um imóvel, ok, vale a pena? Se essa é a sua necessidade, se você tem disponibilidade financeira para fazer a aquisição, se você tem disponibilidade para mobiliar, né, e para cuidar do imóvel, principalmente, que existe uma manutenção, né, desse imóvel, ou contratar uma empresa especializada para isso, ok, né, valeu a pena para você. Mas a multipropriedade, qual é a vantagem da multipropriedade? Que geralmente quando a pessoa compra um imóvel de férias, né, em um local turístico, a pessoa usa muito pouco o imóvel. Então a questão da utilização acaba sendo a grande questão, o grande ponto de observação se vale a pena ou não. Como eu disse, vai depender de cada família, vai depender de cada pessoa, mas a multipropriedade ela vale a pena sim. Por quê? O primeiro ponto é a questão da aquisição, o tempo de utilização. Veja bem, se hoje você compra um imóvel tradicional, quantas semanas por ano, quantas vezes por ano você consegue realmente usufruir desse imóvel? A gente não está o ano todo de férias, mas se você consegue passar um mês lá e você está disposto a pagar pela aquisição, se você está disposto a arcar com a manutenção, contratar uma empresa para fazer isso e está ok para você, então valeu a pena para essa pessoa, valeu a pena para essa família. A multipropriedade ela traz uma nuance diferente disso, ou seja, você tem a possibilidade de adquirir, de comprar só pelo tempo que tu realmente vai usufruir, pelo aquele tempo que você realmente vai usar o imóvel. Então isso é, no meu ponto de vista, uma das grandes vantagens hoje da multipropriedade, é que você vai comprar, você vai adquirir pelo tempo que tu realmente vai usar. Ou seja, você não está desperdiçando esse investimento versus a utilização. Tá? A outra questão tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é a manutenção, né? Um imóvel, principalmente em locais, por exemplo, praia, onde existe um desgaste maior, até mesmo da própria mobília, né? Realmente se faz necessário uma manutenção mais assertiva dessa mobília e do próprio imóvel. Na multipropriedade, todas as multipropriedades que são comercializadas hoje no nosso país, a manutenção já está inclusa e você paga só pelo tempo que tu realmente vai usufruir. Ou seja, se tu comprou uma multipropriedade que é 1 semana por ano, que é 2, 3, 4 semanas por ano, a tua manutenção mensal que tu paga
essa manutenção mensal é referente às semanas que você adquiriu, é proporcional ao que você adquiriu, então é muito mais assertivo, é muito mais justo, vamos dizer assim, né? Muito mais viável você ter uma multipropriedade nesse sentido, né? Quanto ao conceito mais primário da aquisição, hoje a multipropriedade está no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 13.777, que é a lei da multipropriedade. Então hoje você tem a condição de comprar sua multipropriedade e assim que você, vamos imaginar que comprou parcelado, inclusive isso é uma outra vantagem, que as empresas hoje, os comercializadores, elas vendem de forma parcelada, de forma o financiamento, inclusive financiamento próprio pela própria construtora, pela própria empresa que está gerindo o negócio, né? Quando tu compra um imóvel tradicional, geralmente você tem que pagar esse imóvel à vista. Então você está comprando só pelo tempo que está utilizando, pode comprar isso de forma parcelada, né? E aí você vai, no final desse parcelamento, você tem a condição de fazer o registro lá fazer o registro da escritura, né? Você tem a condição de escriturar o seu imóvel, ou seja, através da Lei 13.777, né, que é a lei da multipropriedade, você tem a garantia legal do imóvel, ou seja, vai ficar para os seus descendentes, para os seus herdeiros. É uma aquisição bastante segura e bastante tranquila, né, para os nossos clientes aqui das famílias brasileiras hoje, para você poder resolver e tirar as suas férias de forma tranquila, e sabendo que você fez um investimento, você tem um patrimônio e isso vai ficar para os teus filhos, para os teus netos, isso é herdável. Então, resumindo, você comprou de uma maneira mais assertiva, porque está pagando só pelo tempo que está utilizando, né? É herdável, fez um investimento, é um patrimônio familiar e você tem isso para o resto da vida, né? Agora, e a manutenção, como a gente já falou também, você paga proporcional. Outra grande vantagem que traz a multipropriedade em relação aos imóveis tradicionais é que você tem a condição de utilizar isso em outros locais, né? A maioria dos imóveis, a grande maioria dos imóveis fracionados hoje no Brasil, eles trazem a possibilidade de intercâmbio, né? A maioria dos empreendimentos tem essa afiliação às empresas de intercâmbio, onde você tem a condição de quê? Deixar de usar num local e utilizar esse imóvel em outro local. Existem vários hotéis e resorts afiliados a esse sistema, né? E aí você tem a condição de realizar o seu sonho de férias, realizar o sonho de férias da família toda, né? É claro que existe um custo, aí vai depender da intercambiadora, o custo de troca, o custo desse intercâmbio, mas quando você coloca isso na ponta do lápis, financeiramente vale muito a pena. Outra nuance também que traz o imóvel fracionado é que todos, ou a grande maioria, hoje já tem um sistema de locação, um sistema de pool de locação. Você pode fazer o que você quiser com as suas semanas, são suas. Você pode, além de utilizar, você pode emprestar, pode ceder e fazer a troca, fazer o intercâmbio, mas também pode locar semanas que você porventura não utilizar e aí ter um retorno desse imóvel. Então, resumindo, a multipropriedade ela vale muito a pena, sim. Por quê? Porque ela tem todas essas características, né? Todo esse conceito e a garantia legal do imóvel tradicional, ou seja, é escriturado, é para o resto da vida, é um patrimônio, é herdável. Você pode fazer o que você bem entender com as suas semanas, inclusive locar, fazer o intercâmbio, usar em outros locais, né? E você tem essa possibilidade, né, de inclusive quando não quiser mais vender, e vender valorizado, porque existe uma valorização, porque é um produto imobiliário. Então, resumindo, multipropriedade vale a pena? Vale e muito a pena. Luciano Cruz, especialista em multipropriedade.